Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa quarta-feira. Bora aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. É claro que tem muita coisa para a gente falar, tem informação sobre Felipe Coutinho, né? A informação que o Vasco já acertou tudo ali, salários e tempo de contrato, né, com o Felipe Coutinho. Inclusive o contrato já está rescindido, o Vasco apenas aguarda a rescisão com o Aston Villa para poder fechar definitivamente com o jogador. Vamos falar sobre a reforma de São Januário. Hoje tivemos mais uma audiência pública, né, sobre essa situação, mais um passo, né, da reforma de São Januário saindo. Enfim, falaremos também sobre Thiago Alcântara, muita coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando da KTO. Você sabe que a KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, tem um QR Code aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO. Lá você digita o cupom MDG20 que você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? KTO, parceirona do canal Machão da Gama. Esse final de semana tem final de Champions League, tem Vasco e Flamengo, então tem um monte de jogo para você palpitar e usando o MDG20 você ainda ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vou começar esse vídeo falando sobre Thiago Alcântara, jogador que vem sendo especulado no Vasco. A informação lá da Europa é que Thiago Alcântara está na mira do Girona da Espanha. O Girona é um dos clubes interessados no meia Thiago Alcântara, informação do portal Relevo. A equipe espanhola deve concluir a venda do seu jogador titular, o espanhol Alexi Garcia, ao Bayer Leverkusen, e vai ao mercado para poder repor, e o Thiago Alcântara é uma opção. Lembrando que o Girona pertence ao grupo City, né? Então dinheiro não falta lá ao Girona. E o Thiago Alcântara, as informações que a gente tem é que ele só voltaria ao Brasil se não tivesse mercado lá na Europa, né? Mas como já está pintando alguns interessados, é bem provável que o Thiago Alcântara permaneça lá no futebol europeu. O salário dele é muito alto, né, para retornar ao futebol brasileiro agora. Bom, já falamos aqui de Thiago Alcântara, vamos falar de Felipe Coutinho, que é o assunto que a gente gosta de falar, né? Essa expectativa aí para a chegada de Felipe Coutinho. E uma informação é que, além do Botafogo, ontem eu fiz um vídeo sobre isso, né? Que o Botafogo tentou a contratação de Felipe Coutinho, mas o Coutinho não quis nem ouvir, né? O staff do Coutinho já disse, olha, não, ele vai negociar com o Vasco, a prioridade dele no Brasil é o Vasco. Mas, além do Botafogo, o Flamengo foi outro clube que também sondou o Felipe Coutinho. O interesse do rubro-negro no jogador não é de agora não, de 2024. O rival tenta negociar com o atleta já tem um tempinho. O jogador, inclusive, sempre deixou claro que o desejo é assinar com o Gigante da Colina e, por isso, só negociou com o Vasco. O apoiador sempre afirmou para todo mundo que, voltando ao Brasil, queria jogar no Vasco, né? Clube que o revelou, clube que, enfim, fez ele ser o Felipe Coutinho, né? E é isso que deve acontecer. A tendência é o meia rescindir com o Aston Villa e ser contratado de graça pelo Cruz Maltino. Então, cada dia que passa, a gente tem mais notícias dessa gratidão do Felipe Coutinho com o Vasco, né? Desse respeito que ele tem com o Vasco, com a sua torcida. Não quis ouvir o Cruzeiro, não quis ouvir o Botafogo, não quis ouvir o Flamengo, não quis ouvir ninguém esperando o Vasco para voltar para o Vasco, clube onde ele foi revelado. E tá todo mundo muito ansioso, né, para esse retorno aí do Felipe Coutinho. E a informação é a seguinte, que a volta de Felipe Coutinho ao Vasco da Gama é apenas questão de tempo. De acordo com a apuração do portal Trivela, o clube já acertou os detalhes com o jogador e o contrato de Felipe Coutinho já está redigido. Agora, o Vasco aguarda a rescisão, né, do meia com o Aston Villa da Inglaterra para, enfim, assinar o acordo para que o meia atacante volte a ser jogador do Vasco 14 anos após a sua saída do clube. Vasco e Coutinho acertaram os últimos detalhes referentes a tempo de contrato e valores salariais. Como esperado, o jogador aceitou uma boa redução dos seus vencimentos para fechar o contrato com o Cruz Maltino, clube que o revelou para o futebol profissional em 2009. Ou seja, a situação entre Vasco e Felipe Coutinho está naquele famigerado só falta assinar.
O Vasco, através da associação e também da SAF, já conversava com Felipe Coutinho há mais de um mês. Mesmo em meio a esse imbróglio judicial entre Clube Associativo e 777, as partes trabalharam juntas nas últimas semanas para avançar nessa negociação pelo meia de 31 anos de idade. Coutinho está no Rio de Janeiro desde a última sexta-feira, quando desembarcou na cidade para aproveitar as férias e avançar nas negociações com o Vasco. A chegar ao Brasil, com uma escala em São Paulo, o meia desconversou com o seu futuro, mas afirmou que todo mundo já sabe qual é o seu desejo. A rescisão com Aston Villa é o único entrave ainda nessa negociação. O meia tem um acordo com o clube válido até 2026. Coutinho foi contratado em definitivo pelos ingleses em maio de 2022. O clube pagou 20 milhões de euros na época, cerca de 108 milhões de reais, pela contratação do jogador. Pelo valor investido e pelo alto salário de Coutinho, o Aston Villa ainda cria uma pequena resistência para rescindir o contrato do jogador. Mas tanto o Vasco como o Felipe Coutinho estão confiantes de que em breve essa situação será resolvida com um final feliz para a torcida vascaína e sem grandes custos para o gigante da colina. Fechando, tudo certo, quando o Coutinho poderia jogar pelo Vasco da Gama? Ele estava emprestado ao Al Duhail do Catar na última temporada e fez o seu último jogo pelo clube no dia 18 de maio. Ainda que assine um contrato com o Vasco nos próximos dias, o meia deve ter um período de férias antes de iniciar de fato os trabalhos no clube. Isso porque, além do período de descanso, Coutinho só poderá atuar pelo Vasco caso a negociação se concretize a partir do dia 10 de julho. 10 de julho é quando abre a janela de transferências do meio do ano. Então ele pode assinar amanhã, só vai poder jogar a partir do dia 10 de julho. A expectativa do Vasco é que no dia 10 de julho Coutinho já esteja à disposição. Bom, para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre a reforma de São Januário. Hoje tivemos mais um passo importante, audiência pública na Barra da Tijuca, e o parecer foi positivo para a venda do potencial construtivo e para São Januário sair do papel. O presidente Pedrinho falou sobre a luta centenária para a construção de São Januário e a importância dessa reforma. Confira. Presidente Delahy, todas as suas ponderações são muito pertinentes. Eu sou morador da Barra da Tijuca há 25 anos e faz muito sentido tudo que o senhor falou. Mostrando um pouquinho agora o lado, não só do torcedor vascaíno, mas do representante de uma torcida imensa, e acho também como cidadão da cidade do Rio de Janeiro, porque a modernização de São Januário, obviamente, ela tem um impacto econômico na cidade do Rio de Janeiro, como o presidente Caiado falou. Para quem conhece a história do Vasco profundamente e sendo aprovado o potencial construtivo, vocês não têm noção da importância do que isso é. Porque quando a gente fala através das palavras do Sérgio Dias, que quase um século atrás, 10 mil torcedores, sem qualquer tipo de conexão para interagirem, eles conseguem se mobilizar para comprar um terreno e construir um estádio, que é o maior da América Latina, por questões de preconceitos raciais e sociais. O estádio de São Januário vindo abaixo e sendo modernizado, cada um de vocês aqui é como se fosse um desses 10 mil seres humanos que fizeram isso há um século atrás. Porque a história do Vasco ela é muito forte nesse sentido. O estádio do Vasco ele tem uma representatividade social para a cidade do Rio de Janeiro e para o mundo. Se hoje nós temos grandes atletas de todos os esportes negros, isso se deve ao Vasco. Então, a assinatura do potencial construtivo ele é um impacto gigantesco, porque é como se nós estivéssemos novamente fazendo o estádio como aqueles 10 mil torcedores lá atrás. Então, tem um impacto nas comunidades próximas, obviamente na infraestrutura, de transporte, e o empenho de todo mundo aqui é muito grande. Eu quero agradecer muito, em especial, ao presidente Caiado, Pedro Duarte, ao grande esquerdo vascaíno, que tem feito muitas coisas pelo Vasco. Eu acho que, assim, vocês podem ter certeza que o potencial sendo assinado é de uma grandiosidade, esse gesto, que vocês não têm noção. Mas o torcedor do vascaíno, eles não vão esquecer, tá bom? Então tá aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!